também no estúdio o gerente regional da Atlântica Hotels, Cristiano Placeres. Ele diz que o grupo planeja 2 hotéis para Fortaleza. Eu volto a falar sobre a hotelaria no Ceará e no Nordeste com o gerente regional da Atlântica Hotels, Cristiano Placeres. Cristiano, eu sei que vocês têm aí planos para o Ceará. Que planos são esses? Não, claro que com a expansão hoje da hotelaria e muito com o advento da Copa, né? É um assunto que a gente conversa bastante, mas há a necessidade de novos produtos, né? de novos empreendimentos hoteleiros. Então, hoje a oferta aqui, se eu não me engano, é 25 mil leitos e falam aí numa necessidade de ter 40. Você acha que dá tempo chegar a essa oferta prometida à FIFA? Eles falam de estado, né? Então hoje nós temos 25.700, se não me engano, de acordo com a Setur, né? Eu acredito que sim, porque quando a gente expande um pouco, sai fora de Fortaleza, nós temos já hoje um pouco mais de 30 mil. Né? Então nós temos os resorts entrando, nós temos esses nossos empreendimentos que tem de luxo a econômico também, já em estudo de viabilidade, tem iniciativas de ampliação, então certamente a gente chega próximo e para também esse desenvolvimento acontecer com responsabilidade. Então você pode imobilizar isso, ou seja, construir, ou também atender com navios, por exemplo. Qual é o risco da super oferta, já que você tocou nesse ponto? O risco de você criar uma oferta compatível com a Copa do Mundo, mas não gerar aí um mercado que justifique essa oferta e, portanto, baixar preço e gerar uma crise no setor. Qual é o risco? Olha, o risco é o canibalismo, né, e até chegar a fechar uma unidade ou, por exemplo, no caso de um flat, virar um residencial. No caso do Ceará, nós vemos de forma muito positiva o cenário futuro, com a entrada do centro de convenções, que vai ser um dos principais centros de convenções do Brasil, e também do aquário, que gera um interesse mundial nessa estrutura. Você está falando de âncoras aí que gerariam, portanto, uma sustentabilidade para esse mercado, independente da Copa do Mundo. Sim, mas sempre utilizando né, abra um hotel com parcimônia, né, com moderação, porque senão... Tem duas situações. Primeiro que a Copa é um período curto, que é um período de 30 dias. Não são os 30 dias corridos dentro de uma cidade. E depende também dos times que virão. Se não são times com grande apelo de público, certamente você não vai ter uma ocupação que todos esperam. E, na verdade, a Copa do Mundo é uma vitrine para que esses mercados conheçam a cidade, se interessem, Justo. etc. Não é apenas a ocupação durante o evento. Exatamente. Mas vamos voltar para o investimento de vocês. Vocês estão falando aí em 2 hotéis em Fortaleza? Como é que é o plano de vocês? O que você pode falar? Olha, ele atende 2 demandas, que uma vai para econômico e a outra vai para demanda luxo. Gera um total de quase 500 unidades habitacionais. Em Fortaleza? Exato, isso falando em pool hoteleiro, né? Então, e sempre aliado a negócio com centro de eventos, que gera mão de obra, Estamos falando no flat, portanto, dentro de um pool hoteleiro, é isso? É isso que nós estamos ainda com os investidores conversando essa Quando é que você bateu o martelo em relação a isso, Cristiano? Tem previsão? Olha, hoje tudo, acho que a gente fala deadline Copa do Mundo. Então, realmente, ele está muito próximo disso para que haja o tempo de construção e finalização, que é o que toma muito tempo, que é a parte de acabamento e tudo, e treinamento de mão de obra, que esse é um ponto também muito importante. Você pode dizer a localização está definida, beira-mar? Entre beira-mar e aldeota, fugir desse eixo hoje, entra nessa parte de investimentos de resorts. Bom, você falou em mão de obra, né? E eu pergunto, qual é o principal problema, se não problema, dificuldade que você tem para montar um hotel hoje? Eu estou falando de Ceará e de Nordeste especificamente. Olha, entrou em 2 pontos. Primeiro, a infraestrutura, né, que a Atlântica ela traz um DNA. E o que é interessante é que ela trabalha junto ao investidor com a regionalização. Ele pode fazer decoração da maneira que ele preferir, que se adeque melhor ao local onde está inserido. E não aquela situação de, olha, está aqui um livro fechado, tem que ser dessa maneira. Então, isso já é um grande diferencial e isso facilita em termos de fornecedores, de transporte, viabilizando em tempo e em custo. O pessoal que você emprega hoje em Fortaleza, nas unidades que você tem, são sobretudo daqui, eu estou falando de gerência, são do Ceará ou vocês têm que trazer de fora? São daqui. Os gerentes gerais, que são 2 hoje nas 2 unidades, eles vieram de fora, que nós temos um trabalho de valorização de prata da casa. Então, eles se desenvolveram dentro da estrutura atlântica e estão aqui. Porém, toda a parte de supervisão e de mão de obra geral do hotel, ela é 100% cearense.
Cristiano, muito obrigado pela sua presença e boa sorte, então, nos novos investimentos aí no Ceará. Perfeito, obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Uma boa dica. Chegamos ao final do Vertical SA de hoje. Até a próxima quarta-feira, às 10 da noite, aqui na TV O Povo.